ali. Quando eu olho a rua, quem vem descendo? Minha mãe. E eu não sabia se eu saía correndo, se eu ficava sentada quando eu olhei minha mãe. Aí eu pensei assim, meu Deus, agora pronto. Deus vai revelar tudinho pra ela que eu tô passando, e agora que eu vou ouvir mais ainda, porque ela vai falar assim pra mim, te avisei. Eu não queria ouvir isso. Mais uma vez o espírito de rebeldia atuando ali. Eu falei, mas eu não tenho pra onde correr. Desanimada que tava, não conseguia nem me levantar, sabe? Assim, quando você tá aquele desânimo total, que você não consegue sair do lugar. Eu tava estacionada. Eu não conseguia sair do lugar. Eu só sei que as horas estavam passando. Eu só sei que 5 horas eu tinha que buscar meu filho na escola. Isso eu sabia. Mas eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo. Eu tava fora de mim. E eu avisto ela descendo a rua. No que eu avisto ela descendo a rua, ela vai à minha frente. Ela vai até a minha, ali onde eu estou sentada. Ela diz, tudo bem, minha filha? E eu disse, tudo bem, mãe. Tá tudo bem. Mas com vontade de chorar. E eu segurando para não chorar. Ela falou assim, não tá tudo bem. Aí eu falei, mãe, você vai começar? Falei assim para ela. Ela falou assim, não, Silvana, não tá tudo bem. Não adianta você esconder de mim. Esta noite eu estava orando por você. E o Espírito Santo falou assim, vai lá na casa da Silvana, porque não tá bem as coisas lá. Aí foi a hora que eu comecei a contar para ela. E quando eu comecei a contar para ela o que havia acontecido, o que eu estava esperando que ela fosse falar assim para mim, agora você está se separando, você vai ter que viver a sua vida agora, porque o seu pai não tem mais responsabilidade com você. Agora você tem um filho, você vai ter que se virar. Meu pensamento, pensei comigo, né? Eu falei, ela vai falar isso porque um dia ela havia me falado, você vai sair daqui da casa, casada, você vai ter que viver a sua vida. Ela me orientava assim, você tem a sua vida. Você não pode levar problemas para o seu esposo, o dia a dia que acontecer com você, você tem que saber resolver, você tem que ser sábio. Então ela me aconselhava. Aí eu falei assim, aí eu olhei para ela, eu esperava que ela fosse me dizer isso. Não, ela me olha com um olhar diferente e me abraça. E diz assim, a mãe está aqui para te ajudar e o seu pai também. Você não está jogada fora. Foi essa palavra que ela falou para mim. Você tem uma família que te ama. Eu falei, mãe, mas o que vão pensar de mim, mãe? Já é a segunda vez, eu tô sofrendo. Ela, não interessa o que vão pensar de você, vamos orar. Eu ia falar para ela que eu estava passando problema financeiro, que a casa onde eu estava, a dona já estava pedindo a casa, quase sendo despejada. Porque já fazia meses que ele não pagava o aluguel da casa e eu não sabia. Porque o dinheiro estava indo embora em coisas erradas, né? Saía com outras mulheres, então gastava. Então o dinheiro estava indo embora. Então eu passei por muitas privações. Que teve um momento da minha vida de eu falar assim, só não morri porque Deus não deixou. Então, e eu dizia assim, minha mãe, ela com meu pai não tem obrigação de me ajudar. Eles já fizeram tudo por mim. Daqui pra frente sou eu e meu filho, eu tenho que ajudá-los. Não eles me ajudar. Eu tava com aquele orgulho de aceitar ajuda ainda. Por mais que a minha mãe foi lá, tirou minhas coisas, levou para casa, eu estava orgulhosa, eu não queria a ajuda deles. Eu achava isso que não era certo. Eu falava assim, vocês não têm que me ajudar. Então ali eu estava cheia de mágoa, cheia de dores, cheia de mágoa e dores que não saíam, ia para os cultos. Eu falava com Deus, mas ainda não continuava essa dor. Então quando eu deitava na minha cama, eu sentia rejeitada. Aí os espíritos imundos falavam no meu ouvido que era porque ele tinha arrumado mulheres mais bonitas, é por isso que ele tinha ido para lá, é porque eu não fui sábia, é porque eu não soube cuidar dele direito. Então via espíritos de acusações na minha mente. Entendia que era uma permissão de Deus, mas porém eu não queria aceitar aquele divórcio. Eu não aceitava ainda. Eu falava assim, como que pode eu estar na casa de Deus, ter feito certo e acontecer isso comigo? Então, lembra da Silvana da adolescência que ia pra balada? Eu comecei pra balada de novo. Eu já estava mais velha. Só que daí agora o meu pai, ele fala assim pra mim, aproveita agora a oportunidade que você está aqui morando na minha casa e você estude. Eu fui estudar. Mas mesmo estudando, fazendo faculdade para me tornar uma professora, que hoje sou uma professora, aí eu comecei a receber mais convites para balada, eu estava envolvida ali. E as meninas falavam assim para mim, viu?
você tá muito habitolada nesse casamento. Já foi, já passou. Agora é hora de você sair, agora é hora de você passear, conhecer pessoas novas, conhecer gente. Você tá muito presa. E eu falei, mas eu tenho um filho, como eu estou presa? Eu tenho um filho para me criar. Então, mas fim de semana ele não fica com os avós? Os avós agora não vão te ajudar? Olha para você ver. E aí os fins de semana que ele ficava com a avó, ficava com meus pais, eu saía pra balada. Comecei a virar uma baladeira. Novamente. Aí aquela rebeldia de adolescência ficou pior. Parava mais. Aí nesses intervalos que meu filho foi crescendo, 7, 8, 9 anos, ele não ia pra igreja mais, porque ele não via a mãe dele indo pro culto mais. Quando meu pai ia pros cultos, meu pai e minha mãe levava. E quando ele não estava com a avó ainda não era cristã, ele não ia para o culto. Então ele não presenciava mais aquela mãe orando, não presenciava mais aquela mãe na igreja. Ele estava crescendo, já estava ali criando a sua personalidade, né? Que a criança começa a criar uma personalidade a partir dos 4 anos de idade. E ele já tinha vivido muita coisa comigo. Ele já tinha presenciado brigas, né? Por conta de tudo que aconteceu lá atrás, mágoas, às vezes até mesmo alguma coisa que saiu da minha boca, às vezes que eu falei do pai, né? Pai mau caráter. Mas eu sempre disse para ele assim, olha, a mamãe separou do papai, mas o papai te ama. A separação da mamãe não tem nada a ver com você, meu filho. O papai te ama. Sempre deixei claro isso para ele. Então, e ali aquilo ali me deixou assim muito revoltada, muito magoada, que eu procurava assim os cultos, mas eu não conseguia, sabe? Aí quando eu me vi ali, eu me vi de novo na balada dançando, de novo amanhecendo, dançando nas madrugadas, sabe, com amigas. E né? O Lucas crescendo. E o Lucas crescendo e eu trabalhando, a semana inteira trabalhando. Trabalhava de segunda a sábado, eu trabalhava numa loja, no comércio, nessa empresa. Eu trabalhava das 8 até 7, das 6 da tarde às 7, eu pegava ele na escolinha. Entendeu? Como nós fomos morar juntos ali na casa dos meus pais, ele começou a entender que meus pais eram pais dele e eu era irmã. Tinha assim momentos que eu dava uma ordem para ele não me obedecia, ele obedecia os meus pais. Então a minha identidade com ele como mãe foram se perdendo e eu não vi. Foram ficando comprometidas. Por conta dessas mágoas que estavam no meu coração, sabe? Mas cuidei, zelei, não deixei faltar nada, presente na escola, presente nas reuniões, firme ali com ele. Aí fiquei esses 9 anos afastada da igreja, novamente. 9 anos afastada. Bastante tempo. Na adolescência durou só 3 anos. Na separação durou 9. Então fiquei 9 anos afastada ali, daquela comunhão. Não querendo aceitar e querendo fazer as coisas do meu jeito. E o Lucas ali, quando eu retornei, o Lucas estava com 9 anos, quando eu retornei para Jesus. Sim. 9 anos.